Nós estamos fazendo mensalmente um estudo sobre a conjuntura astrológica presente, mas de uma maneira não convencional, de forma a nos ajudar, em parte, a nos liberarmos da influência material, astrológica, sobre os nossos corpos e sobre a nossa consciência humana e nos coligarmos com outras realidades que se encontram por trás desses signos, destas posições ou dessas realidades astrológicas. E quando se entra numa sintonia com esta energia de Touro, logo nós ficamos tocados nas nossas forças materiais, logo isto é vinculado a uma série de controles e autocontroles em torno da energia procriativa, como vocês sabem. E naquele livro Hora de Crescer Interiormente, nós temos até um capítulo dedicado especificamente a isto, com reflexos em outros capítulos daquele livro. Porque realmente nós transcendermos esta etapa em que todo esse funcionamento da cintura para baixo não é automático, mas funciona através do desejo ou funciona através de ordens mentais. Então, para transcender esse estágio, de forma que toda esta parte da cintura para baixo automaticamente siga aquilo que vem de um impulso superior, não da mente, mais profundo do que a mente. Então era isto o que se teria que trabalhar numa conjuntura como esta. Não por acaso, porque acaso não existe, dentro desta energia de Touro, existe uma conjuntura muito especial, espiritual e de grande atuação e influência no nosso lado imaterial, no nosso lado não corpóreo, não pessoal, mas uma influência muito mais profunda. Então, o trabalho de hoje é para nós estarmos bem concentrados nesta possibilidade de sermos tocados por esta conjuntura muito especial, na qual estão envolvidos centros planetários, intraterrenos, e tocados por isso, coligados com isto, então nos valermos desta época de Touro para incrementar em nós, para estimular em nós os impulsos superiores e não os impulsos meramente mentais ou emocionais e instintivos, o que nos deixa bastante distanciados de uma certa frequência magnética de outras dimensões
e que nos ajudaria a descortinar o nosso destino superior, que nos ajudaria a encontrar o nosso caminho real, verdadeiro, que não é só sobre esta terra, ou melhor, que não é na terra, mas que é em planos de consciência, em níveis de consciência, que podem ser conhecidos também na terra, mas são muito mais amplos e muito mais extensos. Quando nós aparecemos como humanidade física, isto é, quando a humanidade tomou forma física, isto aconteceu porque uma inteligência maior, porque um governo mais amplo, tinha que fazer algumas experiências com aquilo que a gente chama de espaço visível, com aquilo que a gente chama de lado visível da criação. Então, como esse espaço visível, como esta coisa visível, tinha que surgir para que esta coisa incompreensível fizesse uma experiência, então aí a humanidade também se materializou e a humanidade ficou ocupando este espaço. Quando isto aconteceu, tudo aquilo que a humanidade poderia ter criado, mas criado como verdadeiro instrumento de criação, tudo aquilo que a humanidade poderia ter feito através de uma energia superior passando por ela, quando começou essa experiência no espaço visível, na parte externa da vida, então esta humanidade, no se introduzir aí, começou a funcionar mentalmente, emotivamente, instintivamente e foi perdendo aquelas chaves da criação que nós temos disponíveis no lado invisível da vida, no lado invisível das coisas. E na mente da humanidade, nesta parte mental da humanidade, também houve uma espécie de materialização, porque esta substância mental que foi usada, né, nesta formação, esta substância mental que estava toda sintonizada telepaticamente, esses termos são muito inadequados, podem estar até errados com respeito à realidade, mas não há outros disponíveis agora. Então, esta vida mental, que poderia ter se desenvolvido telepaticamente e assim entrado numa colaboração direta com a criação e pura, esta mente também caiu, entrou nesse espaço visível, nesta coisa visível e externa, e a partir daí começou a pensar em termos materiais, em termos concretos, em termos perceptíveis, visíveis, perceptíveis pelos sentidos. Então esta mente também mudou a sua direção. E quando se escreve ou quando se dá alguma informação a respeito da energia de Touro, a respeito desta energia tão sublime presente nesta conjuntura, toma-se como princípio que nós temos que nos purificar desta nossa incursão neste espaço externo, neste mundo material, neste mundo visível, neste mundo mental. Então fica muito evidente que nós temos que nos purificar
desta situação, de alguma forma. E até hoje, segundo tudo que se tem vivido, até hoje a humanidade tem se submetido compulsoriamente ou tem trabalhado espontaneamente na própria purificação. E esta conjuntura de Touro ajuda muito este trabalho, mas se nós tivermos esta coligação com o interno, esta coligação com o invisível, esta coligação com o outro lado do espaço, que não se vê, esta coligação com a outra face da vida. Então a energia de Touro pode nos ajudar, não nos purificando, mas nos ajudar a encontrar esta luz, a encontrar esta vida, a encontrar este espaço ou esta manifestação suprafísica e interna. Então é um signo e uma energia e uma conjuntura que pode estar no oposto da energia procriativa e de todos esses métodos procriativos, não? E que parece que aqui na Terra, enquanto o código genético for este, não tem muita saída. Então, aqui nós teríamos que, para chegarmos a esta conjuntura especial de 28 de abril a 11 de maio, na qual principalmente o centro de Herques anuncia este momento de impulsos, este momento de aceleração, este momento de aproximações com a hierarquia espiritual. Então aí nós teríamos que nos lembrar que para este período nós teríamos, além de tantos outros estudos e de tantos outros afazeres que temos, nos lembrar da existência destes dois textos, que são muito expressivos para quem está vivendo este período de uma forma mais inteligente e que queira passar por esta conjuntura, saindo dela não com os seus aspectos mais densos confirmados, mas bem mais liberado destes aspectos densos, podendo continuar usando estes aspectos automaticamente, como seria uma das metas que a humanidade não escolheu. Então, para usar isto tudo que é mental, que é emocional, que é instintivo, bem automaticamente, porém não a esmo, automaticamente no sentido de que isto acontece quando tem que acontecer, sem nenhuma coisa que reprima ou que segure, porém conduzido por um impulso superior e não por este impulso que a humanidade atual usa para fazer funcionar todas estas forças e todas estas energias. Aqui não se está falando só da energia procriativa, que está muito longe de ser automática no ser humano, porque ela só é usada através de desejos, de envolvimentos mentais ou emocionais. Enfim, ela é usada seguindo o livre-arbítrio de cada um. E não se está falando só disso, mas se está falando também da energia mental e da energia emocional, das quais nós não deveríamos mais nos ocupar, se estivéssemos conectados com a parte mais sublime de toda esta conjuntura.
Mas tudo isto aconteceria em nós, nós pensaríamos, nós sentiríamos, nós perceberíamos, nós agiríamos, viveríamos aqui, mas sem que a gente estivesse preso a isto, sem que a gente estivesse envolvido com isto, sem que a gente estivesse, ao viver estas coisas, deixando de fazer o principal, que é viver do outro lado, que é viver a outra parte, que é estar no outro espaço. Então veja que tudo isso está dentro desta conjuntura. Mas nós precisamos estar aqui vendo como estamos sintonizados com este período, como estamos sintonizados com isto. Mas esses dois livros que nós estávamos nos lembrando deles hoje, é Novos Sinais de Contato e A Paz Interna em Tempos Críticos, que são dois impulsos e que são dois concentrados de uma certa energia, muito adequados para nós atravessarmos este período e encontrarmos muitas chaves, não, de ligação com isto. Aí no Novos Sinais de Contato, vocês têm uma informação de que esse espaço interno, esse lado invisível da criação e da manifestação, que esta dimensão ou este plano do qual nós caímos quando a humanidade materializou, tudo isto é representado por estas luzes que a gente vê no céu. Isto tudo é representado pela presença destas naves aqui, que embora não sejam concretas, elas são visíveis. E elas se tornam visíveis e ao mesmo tempo um pouco fugidias, não? Mesmo que uma estivesse ali, nós não poderíamos chegar ali. Não adianta estender a mão para alcançar aquilo. Porque se você estende a mão ou vai atrás daquilo, aquilo vai se distanciando, sem se distanciar, porque ela pode não se mexer, mas é que você nunca chega lá. Então são contatos, são experiências que nós temos quando estamos muito voltados para o espaço interno, quando estamos muito voltados para esse lado interior das coisas, quando estamos sintonizados por toda esta parte invisível da vida que a humanidade de superfície esqueceu, que a humanidade de superfície deixou de contatar. E se nós estamos voltados para isso, se nós estamos bem sintonizados com isto, automaticamente, para continuar usando esta palavra, nós estamos diante dos seres, das consciências, das energias, da vida, enfim, desse outro lado. Então, essas naves, ou tudo isto que pode aparentemente materializar-se e entrar em contato conosco, bem conscientemente de nossa parte, tudo isto é algo que vem desta parte de onde nós nos desterramos voluntariamente. Então, Novos Sinais de Contato é uma espécie de recordação de tudo isto. É uma espécie de sinal para nós. Olha aqui aonde estamos. Isto é, olha aqui aonde você está, na verdade. Olha aqui aonde vive a sua mônada. O livro está feito nesta chave.
Então, se nós pegamos isto e começamos a ver isto nesta chave, então tudo que está escrito ali, tudo que está apresentado ali, vai ter para nós uma outra importância, vai ter para nós uma outra função, principalmente neste momento. E o paz interna em tempos críticos, que se está trazendo aqui neste momento também, isto é um livro que nesta conjuntura pode ser muito próximo da nossa compreensão. Mas aqui tem uma chave para termos este instrumento, que é este livrinho, para nós começarmos a tomar consciência deste invisível, deste desconhecido, desta área da consciência e do universo e da criação de Deus, da qual nós caímos no passado. Então esta queda praticamente acabou, porque nós caímos inquestionavelmente. Mas se tudo isso está aqui de volta, se tudo isso está visível, se tudo isso está presente, nesta época, assim tão simplesmente, é sinal que, como se a queda tivesse terminado, como se o tempo da queda tivesse acabado. O tempo acabou. Precisa ver se nós continuamos caídos, apesar do tempo ter terminado, de estar caído. Isto acontece muito. Passa uma época e nós continuamos naquela época, não é assim? Então, não é mais época de ninguém estar caído, porque a coisa voltou, a coisa veio ao nosso encontro. Mas podemos continuar caídos, porque temos o livre-arbítrio. E aqui, em Paz Interna, em Tempos Críticos, disseminados pelo livro, estão vários mantras em Irdim. E há uma forma normal de ler esse livro, que é você ficar lendo estes pensamentos, refletir sobre esses pensamentos, colocar esses pensamentos no seu coração e deixar que esta energia te trabalhe, deixar que esta energia te mostre certas coisas harmoniosas que existem nesses tempos críticos. E isto é como normalmente se lê este livro. Mas nesta conjuntura, este livro pode ser totalmente novo. Vocês podem encontrar o mantra aqui dentro e depois começar a refletir sobre os pensamentos que vêm antes e depois do mantra. Quer dizer, você encontrar ilhas no livro. Então você lê, por exemplo, o Atuma Saibirana. Aí você vai ver o que vem depois, o que veio antes. E se você se comunicou com isto, se isto entrou na sua compreensão, se isto tocou a sua sensibilidade, então você vai adiante, você pega o outro pensamento depois e vai estendendo esta ilha. Você vai estendendo esta energia mântrica para as outras linhas ou os outros parágrafos. Então, no final, você não tem um livro de pensamentos. Você tem, na sua compreensão, você tem no seu interior um arquipélago. Um arquipélago de pequenos centros de força, de pequenos centros de energia, que foram detectados quando você leu o mantra e depois que foi ampliado, que tomou vida, que virou uma pequena ilha de coisas, uma pequena ilha de energia, com as frases que vêm antes e depois, que logo
envolvem aquilo, circulam aquilo, e você fica com aquele arquipélago. Você fica como várias naves diante de você. Você fica com vários toques da hierarquia espiritual diante de você. Você fica como que se estivesse numa daquelas cerimônias das quais as naves e os irmãos participam. Então, são dois livros muito adequados para esta conjuntura, não só para nós sentirmos esta conjuntura, percebermos o que está por trás desta época, não? O que está por trás de tudo o que estamos vivendo, e assim nos unirmos com esta nossa realidade interna muito mais profunda do que a nossa atual realidade mental, emocional e instintiva. Na nossa constituição, no nosso sistema atual de reconhecimento das nossas energias e do nosso ser, a alma, ou esse eu superior, representa sim esta espécie de meio de caminho entre esta nossa realidade externa e esse destino completamente desconhecido. E o que em nós representa o desconhecido, o que em nós representa o incompreensível, o que nós representa esta realidade inimaginável, e que é muito real, não? Isto aí é representado pela mônada, por esse espírito nosso. E para facilitar, para nos ajudar, para colaborar conosco, para que a gente possa ter isto presente, ter este nosso núcleo monádico presente, que está lá mergulhado no desconhecido, para nos auxiliar a ter isto presente, então, estas luzes no céu, estas naves, estes irmãos do espaço se fazem presentes, se fazem sensíveis para nós. E não está na realidade uma nave, ali não está um objeto voador, ali está um toque do desconhecido que está nos atingindo, que está chegando até a nossa consciência atual, que está trazendo para a nossa consciência atual a visão de onde nós teríamos que estar, de onde nós teríamos que chegar. Isto é, a estarmos aqui tão livres, tão libertos de tudo aquilo que é mental, emocional e instintivo, tão libertos de tudo isto aqui, que pudéssemos viver ao mesmo tempo. Não precisa morrer para isto. Viver ao mesmo tempo todo este lado desconhecido, todo este lado interno. E esta é a única forma de você estar nesta paz, nestes tempos críticos, que se não fossem críticos, não se teria estímulos para ir buscar tudo isto. Se estes tempos fossem tempos normais, todas estas conjunturas passariam despercebidas. Nós notamos isso, nos voltamos para isto e temos estas aspirações porque os tempos são críticos. Porque se não fossem críticos, nós estaríamos distraídos com tudo isto aqui que faz parte do espaço externo, que faz parte do espaço visível, que faz parte deste espaço material. Então os tempos críticos são realmente uma grande oportunidade.
E esse desconhecido presente, esta presença invisível, porque quem chega a perceber uma luz desta no céu, dando sinais para ele, a luz que ele está percebendo é o de menos. A coisa maior vem internamente quando ele percebe esta luz. Não é que seja só muito interessante ver uma luz dando um recado para nós lá em cima, com seus movimentos. Isto é o de menos. Isto é a parte externa da coisa. Mas o que vem a partir daí, o que acontece a partir daí, a mudança que acontece a partir daí, isto é o que nós estamos buscando. E não buscando luzes no céu. As luzes vêm quando nós menos esperamos. Mas elas não vêm para efeito de matar a nossa curiosidade. Elas vêm para trazer o invisível para nós, para trazer o desconhecido, para nos ajudar a nos levantarmos desta queda. Mas não precisa fugir daqui, porque não tem para onde fugir dentro da criação. A criação é única, o universo é único, você não foge de lugar nenhum. Quanto mais você entra no desconhecido, quanto mais você entra no invisível, quanto mais você participa desse desconhecimento, desse mistério, mais você está presente em tudo. Mais você está com a sua vida bem viva em todos os planos e em todos os níveis. Então é por isso que este Novos Sinais de Contato fala do céu estando na Terra, a partir da Terra. Porque a Terra, mesmo como planeta, é algo também que está em transição. E a Terra não vai ficar sempre como está. Esta Terra já está coligada com outra direção. Esta Terra já está impulsionada a ressurgir desta etapa que viveu durante tantas épocas. E como esse trajeto desta realidade conhecida para o desconhecido, como este trajeto não é conhecido, como nós não saberíamos nem qual seria o primeiro passo, então aqui nós realmente precisamos, necessitamos de um acompanhamento invisível. E isto, o livro Novos Sinais de Contato dá muito claramente e sem nos vincular com nenhum tipo de condicionamento. Então, tudo assim, no nível de uma energia muito pura, e nós então podemos ter algumas informações a respeito de como viver a nossa vida aqui. Voltando lá ao início, em que se falava desta energia procriativa, que não é usada automaticamente e nem usada ainda através de um impulso superior, mas é uma energia que fica reproduzindo, movida pelo nosso livre-arbítrio, movida pela nossa mente, ou pela nossa emoção, ou pelo nosso instinto. E quem passa por esta escola, e quem passa por esta experiência, vê que usou a energia criativa conforme o próprio livre-arbítrio e que acabou não criando coisa alguma. Porque tudo aquilo que apareceu depois daquilo são coisas conhecidas. Não surgiu nada de novo, nada de desconhecido, nada que trouxesse para a vida
algo diverso do que aquilo que se conheceu antes. Então é uma energia criativa, procriativa, desperdiçada. É uma procriação desperdiçada, que traz ao mundo coisas estranhas, ou então coisas muito óbvias, com as quais nós pouco temos a ver na realidade, porque estão na mesma situação nossa, porque não estão no outro plano. São seres com os mesmos problemas, seres com as mesmas ideias, quando são as mesmas, seres com os mesmos sentimentos, seres com as mesmas expressões, nada de novo. E quando esta conjuntura, quando isto que está aí presente, e que poderia até mover esta energia criativa, poderia até impulsionar se nós não estivéssemos nos ocupando dela. Então aí, esta conjuntura, esta vida toda presente, nos está mostrando, nos está dizendo que para nós estarmos aqui criativamente, para nós estarmos nesta vida como prolongamentos da criação, prolongamentos do Criador, nós teríamos que estar muito em contato interno com este desconhecido, com este lado invisível das coisas. Porque para surgir uma criação aqui, com o qual nós estejamos envolvidos, eu estou falando de procriação de outro jeito. Então, para surgir algo aqui, por nosso intermédio, isto absolutamente, isto não é feito aqui. Isto não é feito aqui. Daqui surgiu só o apelo, a oferta. Aqui nós nos colocamos exclusivamente na disposição de servir a um plano maior, a um plano evolutivo maior. É só isto que vem da nossa parte. É esta abertura e esta disponibilidade. Todo o resto que termina naquela criação, isto tudo não somos nós. Isto tudo não tem nada a ver com o nosso livre-arbítrio, isto tudo não tem nada a ver com os nossos desejos, isto tudo não tem nada a ver com os nossos impulsos instintivos ou emotivos, mas isto vem de outras regiões. E para ver algo realmente criado aqui, algo que quando está criado aqui, para nós não é mais óbvio, nem estranho, nem inimigo, nem indiferente, mas é uma coisa que está aqui realmente e que então ela tem uma presença aqui. Isto não fomos nós que fizemos. Isto não foi a nossa mente que determinou. Isto aqui nós nos dispusemos a estar aqui incondicionalmente a serviço disso. Mas essa disponibilidade, isto chega a diferentes planos de consciência. Isto chega a energias, isto chega até consciências que estão no plano etérico, que estão nos planos internos, nos planos sutis, e que começam a dar forma para esta criação, que começam a dar forma para esta realidade que deve surgir aqui. Mas esses também não são os autores disso. Eles também não são os donos desta criação. Esses também que estão no plano intermediário criando isso, que estão nos planos intermediários construindo isto e impulsionando estes impulsos e estas formas aqui para baixo, isto
está passando por uma estimulação que vem de mais alto ainda. Que vem de mais alto ainda. E que aquilo que é mais alto impulsiona, manda, determina. E aquilo que está no mais alto não é um autor como nós. E não é um autor como todos estes irmãos do espaço que estão como intermediários. Não é também uma entidade. Isto é algo que não é gente, que não é pessoal, que não é nada de definido. Então, segundo a luz que no espaço se faz visível, segundo a consciência que é representada por aquela luz, em outras palavras, segundo a hierarquia que está nos contatando, nós vamos chegando em um ou outro grau desta realidade, mas não compreendendo mentalmente. Isto surgindo realmente dentro de nós, como uma realidade. Então, estes novos sinais de contato, ele dá estas gradações, sem estar ali fazendo classificações, porque não há classificações nestas coisas. Mas ele dá ali todas estas nuances desses contatos. Dá todas esses níveis de contato com o invisível e com o desconhecido. E é só quando tudo isto trabalha junto, isto é, quando aquilo que impulsiona do alto, que nós não sabemos o que é o desconhecido. Quando aquilo que impulsiona do alto, quando todas as hierarquias que estão nos planos intermediários, e quando nós aqui estamos em oferta e nada mais, em oferta e nada mais, quando tudo isto trabalha junto, então é aí que existe uma coisa realmente criada aqui. Será que alguém já usou energia procriativa desta forma? Acho que não. Porque não sei se isto, desta forma, é para usar com a energia criativa como ela está hoje. O que nós precisávamos chegar? Porque é isto que faz parte desta conjuntura muito especial na qual estão envolvidos os centros planetários. Na qual estão envolvidos centros planetários e na qual Hermes está declaradamente exposto e visível. Isto que foi descrito, isto é sim o modo de criar da humanidade futura. Só que tudo isto que funciona da mente para baixo deve ter um funcionamento automático. Para que a nossa consciência e para que a nossa forma de ser consciente esteja polarizada no alto. Veja, raramente se vê uma nave aqui na Terra. As naves estão sempre mais altas. E elas vão subindo de altura à medida que a nossa atenção pode ascender, que a nossa atenção pode acompanhar aquele ponto que ela está mostrando. E até que a uma certa altura ela desaparece. Vocês viram que essas luzes vão, de repente se apagam. Elas não se apagam porque desapareceram. Ali ela chamou a nossa atenção ao ponto mais alto que era possível. E para continuar nos puxando, ela precisa desaparecer, porque nós temos que ultrapassar este limite. Nós temos que acompanhá-la sem vê-la. Nós temos que ficar com ela
sem que ela esteja mais ali. Então, por isso que quando as pessoas perguntam, mas estava tão bom e de repente tudo desapareceu. Mas se você estava subindo, aquilo não deve ter desaparecido. Você deixou de ver. Mas se você foi atrás, se você se deixou levar, se você se deixou atrair, acho que você não precisa ver aquilo uma segunda vez. Bastou esta vez. Claro que se for necessário, isto aparece quantas vezes for necessário. Mesmo porque isto aparece não só a nosso serviço, isto aparece também a serviço do éter planetário. E o éter planetário também se transforma com esta presença. E há muito mais naves no éter planetário que estariam visíveis se nós estivéssemos vendo. E isso está aí. E nós estamos aqui. Esta é a conjuntura para fazer a ponte. Isto é uma conjuntura para fazer a ponte. É uma conjuntura para estar coligado com isto. E quem sabe não descer mais depois. Quem sabe não esquecer mais desta antiga morada. Desta morada daquele tempo em que nós não éramos ainda nem gente. Isto teria que estar presente. E como esta energia de touro funciona muito materialmente também, pode ser que esta forma pensamento continue aí bem vivificada, com o aspecto material desta energia, com o aspecto mental desta energia tão abençoada neste momento. E aqui uma pessoa diz que ele fazia certos objetos de artesanato que representavam coisas simbólicas e que de repente ele estava ali construindo um duende ou um incensário e que passou pela mente dele que ele não devia mais fazer aquilo. Então ele pergunta o que ele deve fazer. O que é isto? Pode ser que algo tenha vindo do seu centro interno e que ao passar pela tua mente te deu alguma dúvida. Porque as dúvidas só podem surgir na mente. Além da mente não há dúvida. Então, se o seu centro interno te disse algo, ao passar pela tua mente, ali foi criada a dúvida. E a sua mente tenha ou não razão, e a sua mente não tenha ou tenha razão, seria melhor você deixar esta dúvida, como nós temos que deixar tudo que é daqui, e procurar, eventualmente, refazer este contato que veio ali num momento tão rápido, mas quem sabe se esse contato se estabelece com mais duração. E aí você vai perceber melhor. Esses contatos do invisível, do nosso lado invisível, esses contatos, no princípio, são assim. São tão leves que quando a gente vê, ele já foi. E aí vem a dúvida. Porque ele veio de além da mente. E é a mente que registrou. E a mente pôs a dúvida. Então você tem que deixar a dúvida aí, não brigar com a dúvida, porque isto é um produto da mente, não é nada de real além da mente. Você deixa a dúvida aí, como todas as dúvidas que a gente deixa de lado. E procura estar mais alto. E procura se conectar
com aquilo que é tão rápido, com aquilo que é tão imperceptível, com aquilo que é tão delicado. Porque aquilo, se já fez um contato desse, ele está disposto a te guiar mais frequentemente.